Hoje é um vídeo de bate-papo, né? Hoje é um vídeo de reflexão, hoje é um vídeo de pensamento, hoje também é um vídeo de análise. E eu escolhi esse tema em relação à substituição do trabalho humano pela tecnologia, pela mecânica, porque é o que está acontecendo. É o que está acontecendo e é o que vai acontecer quando encerrar essa substituição. E no encerramento dessa substituição a gente vai ter um coletivo muito problemático, né? Porque nunca foi pensado, nunca foi planejado, nunca foi organizado e muitas coisas sempre foi escondida, né, gente? Então eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vi certo tipo de coisas, eu acompanhei certo tipo de coisas e para muitos, né? Eu já vou avisar que vocês não vão ver a substituição do trabalho humano pela tecnologia mecânica na sua forma total, tá? Vocês vão ver a montagem disso, a gente está vendo sobre isso, mas isso é para o final, para as outras descendências, né? Essa semana, primeiramente eu vou contar a história, tá? Primeiramente eu vou contar a história do ponto de vista que eu acompanhei, para vocês entenderem essa substituição do trabalho humano pela mecânica, pela tecnologia, tá? Até pela robótica também futuramente. Quando eu pegava um ônibus, tinha a função, se eu não estiver enganado, do cobrador e tinha a função do motorista. Já havia naquela época, em 97, 98, 97, 98, não, acho que 2000, 99 ali, aquela discussão do micro-ônibus. Botar um micro-ônibus para o motorista ter a função do cobrador e a função de dirigir o ônibus. Em 2004, e tinha também a não aceitação. Né? Tinha também a não aceitação porque isso iria gerar desemprego, iria gerar uma exclusão social, as pessoas não teriam acesso àquilo que a cooperativa ela produz. Tá? E, consequentemente, o que aconteceu? Aquela discussão não pode, vai, não pode, não vai, não pode, não vai. Ocasionou 4 anos mais tarde, se não estiver errado, tá, gente, as datas. Em 2004, uma grande greve, né? Uma grande greve de ônibus, pelo fato que os empresários já estavam adaptando as suas frotas de ônibus para tirar o cobrador, né? Para tirar o cobrador que cobrava ali as passagens e só deixar o motorista e com a função de cobrador e a função de dirigir o ônibus ali, né, no caso, né? E, e houve essa greve, né? Houve essa greve. Já naquela época já estava começando a roleta ser na frente, ainda bem pequenininho, já estava começando a roleta ser na frente, porque lá atrás tinha um problema do cobrador deixar as pessoas passar sem rodar a roleta e consequentemente ele ficar com o dinheiro. Acabei até de me lembrar que naquela época ainda nem tinha câmera dentro do ônibus, né? Naquela época não tinha nem câmera ainda no ônibus, né? Para poder inibir assim o próprio funcionário de praticar o extrativismo, no caso. Então o que acontece? Naquela época houve uma super greve, né? Uma greve forte, né? Uma briga muito forte, né? Até 2010 o sindicato era forte, né? Depois para cá ficou fraco o sindicato. E aí o que aconteceu? Talvez houve naquela época um acordo, né? Houve ali uma paralisação dessa transformação, né? De tirar o cobrador e deixar só o motorista com as duas funções. E aí aquilo ali foi apagado. Quando chegou o governo do Sérgio Cabral, ele favoreceu muito, né? Favoreceu muito na mídia. Desculpa, gente. Favoreceu muito os empresários com reajuste de passagem altíssima, né?
enquanto ele andava de helicóptero, né, naquela época, né, assim os veículos de informação divulgam, né, totalmente desproporcional. Mas esse não é o foco do que eu quero falar. Então houve vários reajustes absurdos, houve o combate ao transporte alternativo, né, se eu não estiver enganado, a esposa dele era filha do Barata, lá no caso, e houve aquele reajuste alto, né, menos concorrência, reajuste alto e o povo pagando. Quando ele sai do governo e vem o outro governador que era o vice, se descobre que houve ali a corrupção, entendeu? Favorecimento de reajuste de passagem acima do correto. E aí a passagem, a partir de 2018, se eu não estiver enganado, ela fica congelada. Ela fica congelada até o 2022, mais ou menos, 2022, 2021, ela fica congelada. E ela fica congelada para poder corrigir os erros, né? Eu não vou nem falar as outras coisas, porque esse não é o objetivo. Ela fica congelada para poder corrigir os erros. Aí beleza, estou só contando a história, tá gente? A cronologia do tempo. E aí o que acontece? Como os cobradores, como as empresas de ônibus não estavam tendo lucro, porque as pessoas não estavam saindo de casa, ou quando saía de casa, saía com os seus próprios carros, ou de Uber, o que aconteceu? O empresário pegou e retirou o cobrador. Retirou, tanto é que desde 2022 não tem mais o cobrador na linha dos ônibus, tá? Quando ele retira o cobrador, porque ele ficou ali mais ou menos 4 anos sem reajuste da passagem, vai observando a linha do tempo e os acontecimentos. Ele retira todos os prejuízos que durante 4 anos a passagem ficou congelada e que foi esse reajuste erradamente, né, muito acima do correto, né? Então, tipo assim, é individualidade purinha, né? Purinha mesmo, né? E aí tira o cobrador, tá, do lugar, bota a catraca para frente, né, a roleta, tá, para poder passar os passageiros. E aí tem ali uma discussão que era um absurdo, o motorista fazer a função, dirigir e dar troco, realmente, né? É muito problemático, indiscutivelmente, né? Se eu dirigir, tem que dar troco, né? E fora a questão da produtividade, né? Você tem que cumprir o horário para poder chegar lá. Aí deu alguma coisa lá pro motorista para poder não ficar tão na cara, que era questão de ter mais lucro, né? E aí, esses 4 anos que não teve reajuste de passagem, quem pagou esse subsídio de fato de verdade foi o cobrador. Ele foi o cobrador que perdeu ali o emprego, né, no caso, né? Que anteriormente foi dado porque se cobrou muito a mais, muito além daquilo que deveria ser cobrado, né? Aí beleza. Aí chega esse ano, pelo que eu vi no YouTube, pela notícia, o Eduardo, acho que não sei se foi o prefeito do Rio de Janeiro ou se foi a pasta, a secretaria, anuncia que vai ter um ônibus elétrico, né? Vai começar as novas frotas do ônibus elétrico. Então já tirou o cobrador, já colocou a roleta para frente. Eu esqueci de falar que em 2016 já tinha começado a colocar a câmera, né, para poder vigiar, né? Sempre a alegação é a segurança, né? Depois eu vou falar sobre isso. E alegou e botou ali a câmera em 2016, botou ali o ar-condicionado. E quando chegou quando chegou agora, eu comecei a ver na notícia que vai colocar um ônibus elétrico, né? Vai botar um ônibus elétrico. Beleza. Então já não tem mais o cobrador para fazer a cobrança. Já não tem mais o custo, né, de energia, entendeu? Porque o empresário pode montar uma fotovoltaico e consequentemente. Calma aí, gente, deixa eu botar aqui uma pausa aqui que. Não, foi embora. Já não tem mais o custo de energia aqui, porque o empresário ele pode botar uma fotovoltaico, né? Entendeu? Para poder abastecer o seu veículo ou até uma outra forma que ele pode fazer legal. E o que acontece?
Então ele tirou o custo do cobrador, ele tirou o custo do combustível e só tem só o custo do motorista. Agora, a Prefeitura do Rio já anunciou 500 ônibus disponibilizados sem usar o dinheiro, só com cartão. Então você vai pegar o ônibus, desculpa, tá, gente, pelo barulho, tá? Vocês vão pegar o ônibus e não vai precisar mais utilizar o dinheiro físico, né? Vai ser o bilhete que geralmente a gente usa, ou já como já foi acionado. Quem já percebeu, de fato de verdade, o problema que está acontecendo, e isso de uma certa forma vai sempre passar despercebido, ou se for percebido, muito pouco pode ser fazer, que é o seguinte: o cobrador ele já foi retirado, beleza. O combustível agora é elétrico, beleza. E também as frotas de ônibus não vai usar mais o dinheiro mais, né? Vai ser um bilhete, né? Ou já no caso lá, o bilhete único, mas o cartão lá que não utiliza dinheiro. Todas essas medidas geram lucro para o empresário, indiscutivelmente, tá? Mas ao mesmo tempo, ela desmonta uma cadeia de trabalho que faz boa parte das pessoas ficar excluídas. Entendeu? Boa parte das pessoas não ter acesso àquilo que a cooperativa produz. E não está se olhando, de fato de verdade, os graves problemas que vai acontecer nessa transição sem ter uma consciência de o que realmente está sendo feito. O que realmente está sendo feito. Então, assim, eu sei que algumas pessoas talvez não acompanhem o meu canal aqui, né? E alguns termos assim podem ser desconhecidos, mas o sistema econômico que a gente vive, ele é uma cooperativa, tá? Ele é uma cooperativa. Se tira a gente da função, a função que é a função de ser funcional, de prestação de serviço, e a gente está condicionado, de fato de verdade, ao Fordismo, no caso, só sabe fazer aquela função. Se você tirar aquela função, você não sabe, você já desistir, entra em colapso. Olha o problema que vai acontecer. Entende? Olha o problema que vai acontecer. Quando uma profissão deixa de existir, existem dois caminhos. Ou a pessoa procurar uma outra profissão, que são poucos que conseguem, e muitos, até porque já deixou de estudar, já deixou de praticar suas coisas, acaba entrando em colapso, ou seja, acaba entrando em uma autodestruição, porque ela foi sempre ensinado a ter uma profissão e aquela profissão resolve a sua vida toda. Quando a profissão ela deixa de existir, ela não sabe fazer, porque ela já foi ensinado que aquele é o roteiro para a vida toda que ela tem que seguir. Muito poucos conseguem fazer um reajuste, fazer uma mudança de direção. A grande maioria ela entra em colapso, né? Fica desesperado, se submete a um emprego abaixo daquilo que ela tem necessidade. É um transtorno danado. Então, simplificando na prática, né? Hoje o empresário de ônibus tem o lucro do combustível, porque o combustível natural custa zero. Hoje as pessoas estão mais presas na mão do banco e do sistema financeiro, porque não precisa mais utilizar o dinheiro, então tudo que elas fazem é monitorado. E também a questão do motorista. Eu deixei para o final, né, mas acredito que a grande maioria já percebeu que o motorista vai perder o seu dinheirinho ali, que ele ganhava ali na função do cobrador. Vai ter greve, vai ter discussão, vai ter briga. Isso é certo que vai acontecer mesmo, que ele tenta argumentar. Mas não vai demorar muito tempo para que o próprio motorista também ele seja substituído, gente. Isso é certo que vai acontecer. Não vai demorar muito tempo. Nós já temos a retirada, primeiramente do cobrador, depois do combustível, que é a energia elétrica, agora os ônibus. Nós temos agora a questão do dinheiro, a retirada do dinheiro. Tudo é uma preparação também para o Drex entrar em ação no dia digital e aí já ter um estancamento de boa parte da população em acesso aos recursos naturais, né? Ou aquilo que a cooperativa produz. Eu falei de uma coisa, não estou me lembrando, que era alguma coisa que eu falei que eu ia falar mais tarde.
não estou me lembrando aqui agora, tá? Então isso aí, logicamente, vai gerar um estancamento, tá? Isso vai gerar um estancamento e consequentemente, o que vai acontecer de fato, de verdade, gente? Vai acontecer brigas, violência, porque está se trabalhando num processo de exclusão das pessoas, que é para poder encerrar a escravidão também. Muitos não sabem disso, né? Mas a gente vive uma escravidão moderna. Um outro vídeo eu vou falar sobre isso. E acabar com o problema do mundo, desde que o mundo teve origem, que é essa questão da escravidão, tá? Então, o que acontece? Como já falei várias vezes, né, em vários tópicos diferentes, né, no caso, né, ou vários raciocínios diferentes, corrigindo aqui, tá, gente? Hoje estou sem tópico. Que as pessoas, o que está acontecendo é uma substituição do trabalho humano pelo trabalho mecânico, eletrônico, e que vai gerar problemas terríveis. Vai gerar problemas terrível. Não vai demorar muito tempo, né? Talvez na minha velhice, ou depois que eu deixar de existir, os ônibus sem motorista. Isso existe um forte indício que isso vai acontecer, tá? A não ser se houver uma mudança de direção, mas não vejo dessa forma, né? E os problemas, né, das pessoas que precisam existir e que sempre contaram com a cooperativa para poder ter essas coisas, que elas não vão saber fazer suas próprias coisas. E quem já entende, né, numa visão que as pessoas vão voltar a roubar, ou vão procurar o roubo, na realidade essas pessoas vão procurar o extrativismo, né, porque elas passaram a vida toda fragmentado dentro de uma profissão e que ela não sabe fazer outras coisas porque ela desde criança ela sempre foi ensinada a ter só uma única profissão e dessa profissão tirar o seu sustento. Gente, é umas paradas assim horrível, mas isso vai acontecer. Já está acontecendo, tá? Então é isso, esse bate-papo que eu queria falar com vocês. Eu não vou procurar editar, tá? Não vou procurar editar, mas isso tudo acaba acontecendo porque não existe um manual que explica para as pessoas e nem vai existir, evidentemente. Não vou dar o caminho do ouro para a pessoa ser igual a mim. E isso também tudo acaba acontecendo também porque a população está endividada. Tudo que as pessoas compram gera dívida, então dificilmente tem algum poder de reação. Entendeu? As pessoas vão vendo, mas muito pouco pode ser feito. Então esse vídeo tanto é um desabafo, né, mas também uma conscientização que a gente tem que aprender a fazer nossas próprias coisas, entendeu? Aprender a fazer tudo, porque da forma como está sendo direcionado, quando haver o fechamento do sistema financeiro, que é a substituição do trabalho humano pela mecânica, pela eletrônica, pelo robô, as pessoas não vão saber viver, porque elas aprenderam a vida toda a ficar no modo Fordismo. E não existe nenhuma conscientização dessa problemática futuramente. Não existe nenhuma. E vai gerar problemas terríveis. Gente, peço desculpa aí pela demora da publicação. Peço desculpa se tiver algum erro de português. Mas é isso, gente. Fui.